E aí, meus queridos, tudo bom? Boa tarde. E aí, pronto. E aí, tudo tranquilo? Deixa eu subir mais um pouquinho isso aqui. Pronto, maravilha. Estamos aí, começamos dia 15 de outubro, turma intensiva 3, para mais um momento de nosso encontro. Alice, minha querida, Mariane, Alice é nossa narradora, né? Hanna, Jéssica, Lorena, Marinho, galera, todo mundo, boa tarde para vocês. E eu quero começar sabendo quem é que teve algum tipo de infarto, quem é que teve algum tipo de passamento, depois que o IFRN publicou aquela notícia que deixou muita gente com o cabelo em pé. Tem gente que está com os cabelos voltando para o lugar ainda hoje, tem gente que não, os cabelos desapareceram, arrancaram-se todos os da cabeça. Então, teve, né? Pronto. Alice já está aqui se entregando, dizendo que teve. O IF divulgou, viu, Tofu? Divulgou uma notícia dizendo que ia alterar a forma de acesso para alguns alunos a partir dos seus concursos. E deixou muita gente confusa porque o texto foi mal Boa tarde, elaborado. professor Tatão. Oi. Oi, boa tarde. É José Vini. Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Então, Show. olha só. Então, o IF deixou todo mundo louco porque quem elaborou o texto dessa notícia não fez direito, não assistiu aula com a gente aqui no IAP Cursos. Aí fez um texto repleto de Professor, ambiguidades. Diga aí. estava drogado. Ele estava drogado. Estava drogado. Também não posso dizer porque eu posso ser acusado de fazer uma acusação injusta, né? Posso ser acusado não vou dizer que o cara fumou maconha ou cheirou pó, porque senão vou ser acusado de alguma coisa injusta. Pode ter sido só uma birita, não sei. O fato é que eu vou abrir o texto para a gente ler juntos, para tirar dúvidas. Ele tomou todinho sem agitar, sabe? Aí por isso que ele fez aquele Dá coisa. errado, cara. Dá errado. Nossa. Fazer isso dá errado. Agora, peraí, que eu estou tentando ver aqui essa notícia, porque hoje de manhã foi fácil de achar. Eu não estou vendo mais aqui, peraí. IFRN anuncia mudanças nos processos seletivos 2020. É porque já teve notícia nova hoje, e aí, por essa razão, desceu um pouco mais. Mas eu vou compartilhar aqui a tela que eu estou operando para vocês. Essa é a tela da escolinha que vocês vão estudar no ano que vem, tá? É o site da escolinha de vocês. Um site que, aí, a meu ver, é muito poluído. É poluidíssimo esse site do IFRN. Mas, enfim, é o que vocês vão ter para o ano que vem. Aí, veja só, o IF publicou aqui, deixa eu deixar otimizar mais o espaço aqui. Aqui em últimas notícias, outras notícias, parará, a gente vem aqui mais... já estava aqui, 13 de outubro, está aqui. IFRN anuncia mudanças nos processos seletivos 2020.2. Aí clicou aqui, ó, já abre para a notícia. Aí vamos lá. Será adotado modelo não presencial de seleção, análise do histórico escolar. Eu particularmente já tinha ouvido falar que alguns IF do Brasil faziam isso. Eu sabia do IFPB, que nem está listado aqui. O IF da Paraíba já fazia esse tipo de seleção já há algum tempo, acho que há uns 2 ou 3 anos. E era um medo muito grande que a gente sempre teve de que o IF viesse a adotar esse modelo para o exame de seleção, porque acabou preparação para o IFRN, acabou tudo, né? Aí, olha só. Olha aí, José Vini já está dando até a sentença. Então, está aqui o texto. Na tarde desta terça-feira, 13 de outubro, a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Norte divulgou alteração nos critérios de classificação de participantes nos processos seletivos para os cursos, e aí começa a primeira bronca, para os cursos técnicos subsequentes e integrado.
Foi aqui que pegou a gente no contrapé pela primeira vez. Por quê? Porque o nosso curso é técnico integrado. O nosso curso é técnico integrado. Aí, quando ele diz aqui, olha, participantes nos processos seletivos para os cursos técnicos subsequentes e integrados, dá a entender que é o técnico, curso técnico subsequente e curso técnico integrado. Se o autor desse texto quisesse deixar mais claro que se trata do curso técnico integrado, então deveria ser assim, ó, de participantes dos processos seletivos para os cursos técnicos subsequentes e integrados, ou cursos técnicos integrados, ok? E acrescentou-se aqui Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, em 2020.2. Uma primeira coisa que eu posso dizer para vocês, que já nos tranquiliza de cara, é que os únicos processos seletivos que existem, em que existe duas edições de provas, tipo, primeiro semestre e segundo semestre, são exatamente técnico subsequente e PROEJA. Não existe divisão em semestre. Olha. E o cara que faz isso... E o cara que faz isso é um camarada que acha que ele é o ninja da moto, viu? O cara que faz isso na moto dele, exatamente, viu, Tofu? O cara faz para ser o top fera do automobilismo, mas sai peidando na moto, que é isso aí que acontece, né? Eu só me lembro daquele cara, Siqueira Júnior, que eu nem gosto dele, mas um negócio que ele disse que o engenheiro passa uma vida inteira estudando, pesquisando, desenvolvendo um projeto para quando chegar um camarada desse aí, ele dizer, usar até a expressão um arrombado, e furar o cano da moto para poder, né? Pronto, peidando desse jeito aí, o dono não guardava 30 mil nem a pau na cueca, né? Porque as notas saíam voando, assim, né? As notas sairiam voando para valer. Já parafraseando a lorota que nós tivemos hoje no Brasil, de um senador com 30 mil conto na cueca, tinha nota até cagada. Vocês viram isso? Tinha nota cagada. 30 mil conto ele estava, foi descoberto, aí parte desse dinheiro estava na cueca dele e parte dessas notas estava cagada. Que coisa, não? Que coisa. Um governador do Democratas. Até onde o ser humano vai para esconder dinheiro, na moral. Vai fundo, muito fundo. Literalmente, lá no fundo, Jesus. Exatamente. Vamos lá, continuando com aquilo, saindo dessa obscuridade. Existe gente para tudo. Com certeza. Vamos sair dessa obscuridade fedorenta que a gente está agora para poder voltar para cá. Então, aqui são os únicos dois processos seletivos que têm provas em 2020.1 e 2020.2, ou seja, semestre 1 e semestre 2, são esses dois. O técnico integrado, que é o exame de seleção, só entra por meio do exame de seleção, só tem uma prova. No máximo tem a prova do Proitec, mas aí é só para os alunos de escola pública e não é a prova classificatória, é uma prova meramente avaliativa de desempenho, só, né? Aí vamos lá, mas aqui está a primeira redundância que deixa a gente de cabelo em pé. Aí vem o segundo parágrafo. Considerando a impossibilidade de realização das provas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19, ok, beleza, porque eles adiaram muitas vezes, né, essas provas desses dois processos, será adotado o modelo não presencial de seleção através da análise do histórico escolar de cada estudante inscrito. Para os cursos técnicos subsequentes, olha aí, ó, para os cursos técnicos subsequentes, não colocou integrado aqui, viu? A seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática do ensino médio. O que é o técnico subsequente, para quem ainda não sabe? É uma prova que faz a pessoa que já terminou o ensino médio e quer fazer no IF apenas o curso técnico. Então, não cursa português, matemática, física, química, essas disciplinas do ensino médio padrão, o ensino médio regular, essa pessoa não vai cursar, porque ela já fez isso. Então, ela vai fazer um curso só técnico, demora menos tempo, se não me engano, é 2 anos, lá no IFRN. E faz uma prova específica, não faz a prova do exame de seleção. Tá bom? Então, esse pessoal teria o seu ingresso avaliado, a possibilidade de ingresso avaliado, a partir da análise do seu histórico escolar, abrangendo as notas do ensino médio, em português e matemática. Já para os cursos, aí vem para cá, ó, os cursos técnicos integrados PROEJA, aí vem a outra coisa. Porque ele colocou integrado aqui, associado a curso técnico subsequente integrado, aí deu bug.
Aí, quando vem para cá, botou a palavra integrado associado a ProEja, técnico integrado ProEja. Jesus Cristo. Não existe técnico integrado ProEja. É ProEja ou técnico subsequente. Mas aí, ó, já para essa galera do ProEja, que é educação de jovens e adultos, pessoal que está fora de faixa, a seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática do último ano, somente do último ano do ensino médio. Fundamental, desculpa. Aí a gente ficou com aquela, né? Porra, apareceu a palavra integrado aqui por 2 vezes. Mas tem 2 informações aqui dentro dessa notícia, que é notícia oficial, gente. É daqui que a gente tem que tirar as informações nas quais acreditar. Mas o problema é porque foi mal elaborado. Agora, onde é que tem 2 coisas aqui que nos deixam tranquilos em saber que isso não nos afeta, pelo menos por enquanto? Nada indica que daqui para frente não afete. Se Deus quiser, não vai afetar. Vamos bater na madeira. Bata daí também 3 vezes. Mas o fato é que tem 2 coisas que deixam a gente mais tranquilo aqui. As tags. Olha as tags aqui. As tags dizem IFRN, subsequentes, educação de jovens e adultos, processo seletivo 2020.2. Não fala técnico integrado, não fala exame de seleção. Porque se fosse abordar exame de seleção, estaria dito claramente aqui, exame de seleção. E o exame de seleção é o modelo, é a prova usada para ingresso no ensino técnico integrado. O problema é porque eles usaram essa palavra integrado aqui como uma maçaroca no meio do texto que confundiu a gente. Mas quando vem para as tags, olha, é o IFRN? É. É o técnico subsequente? Sim, está aqui. É para educação de jovens e adultos? Sim. Não é para exame de seleção. É para os processos seletivos 2020.2. O exame de seleção não é para... Esse que vocês vão fazer não é 2020.2. O exame de seleção é para ingresso 2021.1. Que, na verdade, como no IFRN, exame de seleção, não tem esse 2021.1.2, é ingresso 2021. Processo seletivo 2021. Ok? É a primeira coisa que deixa a gente tranquilo. E aí, tem aqui esse bannerzinho aqui lateral, indicando processo seletivo 2020.2, alterados os modelos de acesso discente, ou seja, dos alunos, adotada a análise do histórico escolar, beleza. Aí vem aqui, ó, seleção para cursos subsequentes de educação de jovens e adultos. Então, aqui, mais uma vez, categoricamente e de forma muito específica, delimitou-se quais são os 2 cursos que vão ter essa mudança. Quais são as 2 provas que vão ter essa mudança, os 2 processos, que não vai ser mais prova. Técnico subsequente e educação de jovens e adultos. Beleza, minha gente? Dá para ver aí que a gente não tem motivo para se desesperar, podemos engolir o nosso choro, podemos... Já, ó, se você pediu a encomenda do remédio tarja preta para o motoqueiro, já dá uma ligada e diz, ó, para o remédio, né? Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, farma, sei lá. Você já pode dizer, precisa mais não, viu? Não precisa mais não. Não precisa mais se desesperar. Nós não vamos ter mudanças, pelo menos por enquanto, para a nossa prova do exame de seleção, porque nós já estamos no caminho para estudar para essa prova, vamos destrinchar essa prova toda e as vagas de cada um de vocês já está esperando por vocês e vai ser merecida, vão ser merecidas, porque vocês vão passar no concurso depois de fazer uma excelente prova e assim, de uma vez por todas, vestir o manto sagrado do IFRN em 2021. Amém, minha gente? Eu quero ouvir um amém, eu quero ler um amém, eu quero sentir que a paz está presente nos corações de todos vocês aqui. Quero saber que vocês foram tocados pelo anjo da sanidade. Eu quero saber que aquele diabinho da perturbação mental foi-se embora para longe. Pronto, é isso que eu quero ver, que eu quero ler. Até um aleluia. Isso, glória a Deus, irmão, glória a Deus. É isso. Então, tiradas essas dúvidas, vamos para o nosso roteiro. Vamos para a nossa aulita. Bonita, maravilhosita. Vamos ver aqui o que tem. Gente, hoje não tem aquela aula de quinta, aquela aula padrão que a gente dá à noite, porque hoje é dia do teacher, né? Hoje é o Teacher's Day. Teacher's Day. Que nome doido fica, né? Fica um Teacher's Day. É o nosso Teacher's Day. Então, não vai ter... no começo da semana, Luana me perguntou, né? O que você vai fazer aí, realmente, aí no dia do professor? Aí, a princípio, eu pensei em dormir, mas eu digo, porra, ficar em casa para dormir, olha aí, eu posso dormir nos intervalos, posso dormir depois, eu acordo na hora da aula e dou aula.
então decidi que daria aula, mas não vai ter, hoje é folga daquela aula da noite, da night. Show? Teremos nossa aula aqui e finish por hoje. Então, deixa eu ver aqui. Nosso relatório, intensiva 3. São vocês, meninos fofos, lindos. Hoje, para quem gosta de anotar, é a aula de número 28, ou 29, perdão. É a aula de número 29, para quem gosta de anotar aí. Hoje é a aula 29, tá? Do módulo 3 é a aula 5. Do módulo 3 é a aula 5. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Hoje é dia 15 de outubro, olha que coisa maravilhosa. 2 horinhas de aula, sendo que a gente não vai ter intervalo, então vai até as 15h45, fechado? É o nosso acordo semanal aí. Já que não vai poder. Pô, diga aí, você tem um intervalo e não poder comer uma coxinha? O que é um intervalo se você não pode se envenenar com um refrigerante? Né? Um refrigerante e uma coxinha. Vocês têm saudade? Não? Vocês mal tiveram a oportunidade de curtir os salgadinhos do Iapcursos, né? De ir ao banheiro. Como é que pode? Você vai ter um intervalo e não vai para o banheiro, não dá um, né? Não interage com a galera, não vai malhar do seu coleguinha, não vai agorar a concorrência, né? Dizer qual é a estratégia que você tem para poder fazer desaparecer os seus concorrentes no dia. Pois é. Pois é, Tofu. Então você está muito bem. Refri é um negocinho que é um veneno puro que vai matando aos poucos, né? Vamos lá, módulo 3. Deixa eu anotar isso aqui. É a aula 05. Pronto. Aí eu vou lá e passo o quê, ó? Marcar texto amarelo no nome da aula, para ficar bem neon. Para quando falta energia, a gente poder ler. E o marca-texto laranja, só porque tem J, e eu gosto de falar essa palavra laranja. Aí a gente vem aqui, ó, pro, tá colorido, multicolorido. Aí vem aqui nos relatórios, aí digo aqui, olha, repercutimos notícias do IFRN e entre mortos e feridos salvaram-se todos. Show? Na última aula, eu inseri os temas 45 e 46 no módulo de vocês, no caderno de vocês. 45 e 46. Próxima aula, a gente entra para o 47 e 48. Vai dar 50 temas, viu? 50, vai bater 50. A gente, na última aula, analisou uma redação que foi uma dissertação argumentativa sobre o sedentarismo, lembram? Que eu compartilhei no grupo do WhatsApp. Vou compartilhar uma que eu analisei hoje pela manhã com vocês aqui e vamos analisar outra agora. Passei a atividade 14 da mobilidade urbana. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês relativamente a essa atividade, né? Primeiro, quem fez? Quem fez essa atividade, essa redação relativa à mobilidade urbana? Aquela coisa do, vale a pena deixar o carro em casa? Acharam confusa essa pergunta? Eu até expliquei, né, um pouco melhor na aula passada. A Alice fez, Tofu fez também. Um pouquinho confusa, né, Alice? Jéssica fez também, legal. Tiago. Agora o pessoal da manhã me falou uma coisa que eu quero saber se é o que vocês estão achando também. Eu, particularmente, eu disse hoje de manhã que as notas nas últimas 2 redações caíram um pouco. No geral, as notas da galera, o José Vini também achou um pouco confusa. As notas do pessoal caíram um pouco. Teve, claro, casos de pessoas que mantiveram, até melhoraram a nota, mas, no geral, as notas caíram. E aí, umas 2 pessoas na turma da manhã, e depois todos concordaram, disseram, olha, professor, tá muito complicado, assim, a gente achou um pouco mais difícil fazer a redação sem ter um texto motivador, um caderno de textos. Vocês estão sentindo isso também? Há dificuldades pela ausência do caderno de textos? A Alice já está concordando aqui então, né? Eu também concordo com isso. Jéssica, beleza. Tofu está concordando. José Vini também aí? Pois é. Pronto. Então é o que a gente vai fazer, sabe, gente? A partir de hoje não vai ter atividade, porque a gente está se aproximando do simulado 3 e vai ter uma demanda grande de correção de texto. Então, não tem atividade hoje, tem atividade na próxima semana. Mas já a partir da próxima semana, eu já vou elaborar um caderno de textos para poder compartilhar com vocês via WhatsApp
E assim, quando vocês forem fazer a produção, vocês terem textos base para isso. Pronto, decidido, porque realmente eu estava pensando na coisa prática de continuar. Eu pensava, tem uma problematização, então vocês vão lá, fazem uma leitura, mas nem sempre a gente consegue achar textos assim na lata daquilo que está lendo na proposta, né? É muito penoso procurar textos na internet de propostas tão específicas, é bem difícil até isso daí. A gente acha um texto, aí daqui a pouco vê que ele não tem muita coisa a ver com o que a gente está querendo, é muito específico, e aí vai procurar outro, fica cansativo, né? É muito cansativo. Quando você vai fazer o texto, acaba indo mais pelo que você, pelo que tem de informação, de lembrança mesmo, do que propriamente do... eu acredito, fica chato. Certo? Não, mas não, Maria Vitória, é exatamente o que a gente vai mudar agora. Até agora, as últimas 3 atividades não teve texto motivador, mas diante dessa dificuldade que foi constatada pelo pessoal da manhã e vocês agora estão confirmando, a gente vai ter texto motivador. Na próxima atividade, eu vou abrir aqui o módulo 2 para poder mostrar para vocês uma coisa. Acho que o site de vocês aqui já dá para tirar, pronto. Já dá aqui, deixa eu ver. Deixa eu descompartilhar aqui. Isso, pronto. Eu vou compartilhar aqui o módulo 2 para que vocês possam conferir comigo um negocinho. Módulo 2. Tá abrindo aqui. Deixa eu botar logo lá na página. Pronto, chegou. Compartilhando com vocês agora. Tá aqui. Olha, meus queridos, então, e minhas queridas, o que acontece aqui é o seguinte. Esses 3 primeiros foram sem propostas, sem texto, sem caderno de texto. E aí foi onde teve dificuldade. Eu senti as notas caindo aqui. Esse próximo, tá? Ó, essa é a próxima redação. Não é hoje. Não vou passar ela hoje para vocês, não. Vou passar ela na próxima semana. O tema é gestão da água e a problematização é gestão da água, o papel do cidadão comum. Então, eu vou elaborar um caderno de textos para poder agregar essa proposta aqui, sendo que o caderno de textos eu vou compartilhar pelo WhatsApp e quando eu passar a proposta, vocês vão poder ler o caderno de texto para ter ideias. Combinado? Então, a partir de agora, todos esses temas que a gente vai ter para frente vão ter um caderninho de texto que eu vou elaborar antes para poder compartilhar com vocês. Aí vai ter texto base para vocês acompanharem direitinho. Eu acho que isso vai melhorar bastante o desempenho de vocês. Só uma dúvida. Pois não, pode falar. Sempre um artigo de opinião é obrigatório haver um título? O artigo de opinião, via de regra, sim, porque é um texto jornalístico que, para poder ter a atenção do espectador, do leitor, né, dentre todos os outros textos que estão naquela edição do jornal, da revista, precisa ter algo que chama atenção. E o título é isso. O trecho do texto que tanto chama atenção, como diz mais ou menos qual tema que vai ser abordado, desperta curiosidade. Então tem que ter título, tá? Ah, tá. Show de bola. Tem banca aqui... Por isso que eu nem coloquei naquela redação. Sim. Tem banca que não exige. Que não era obrigatório. Tem banca que não exige, mas pela prática do gênero especificamente é obrigatório ter um artigo de opinião ou ter um título no artigo de opinião, tá? No caso da banca do IF, é obrigatório? Obrigatório. Quando eles pedem? É obrigatório, né? Isso, justamente. Tá? Okay. Então, tá aqui, minha gente. Quando for na próxima semana, eu vou passar essa proposta, explicar melhor ela e vou compartilhar com vocês um caderno de textos que eu vou elaborar para ela. Show? Tirar aqui, fechar aqui, voltar para cá e vamos para frente agora. Deixa eu ver, vou até botar essa observação de vocês aqui também. Também estavam com dificuldades. Você acredita que eu conheci galera que falava dificuldades em vez de dificuldades, escrevia dificuldades em vez de dificuldades. Não era aluno não, galera de um lugar que eu não me lembro onde era. Alunos também estavam com dificuldades quanto à ausência de
caderno de textos nas propostas. Show. Resolvida a bronca aqui. Show de bola? Meus queridos, minhas queridas, vou agora aqui no grupo do WhatsApp. WhatsApp. Yeah, yeah, yeah. I say, what's going on? Foreign Blogs, WhatsApp, anos 90, música romântica que a gente escutava lembrando das crush, quando davam fora em nós, eu passava um chifre. Chifre eu levei uma vez só, quando tinha uma crush, mas aí eu não ficava escutando música romântica para lembrar dela, não. Eu escutava rock pauleira, porque aí eu ficava imaginando que tocando bateria, assim, entendeu? Enfim, descontando. Ó. Deculidades, exato, não dá para entender não, né, Igor? Não dá para entender. Gente, o que a gente tem? Ó? Vou compartilhar neste momento com vocês no WhatsApp uma atividade, na verdade atividade, é uma redação que foi analisada hoje pela manhã. O tema é internet. Cadê ela aqui? Cadê você? Internet. Na verdade, o tema mais especificamente, deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês verem. O tema mais especificamente está aqui, ó. Foi uma dissertação argumentativa, o tema é o acesso à informação na era da internet e a problematização era: a internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. O bacana dessa redação aqui é que é uma redação feita por um mortal, uma pessoa comum, uma pessoa do povo, né? Plebeu, como nós. E aí essa pessoa acabou tirando que nota aqui, ó, 60. Teve uma redação essa redação foi muito boa, foi muito ruim, na verdade. Ela começou com os primeiros trechos de cada parágrafo, o primeiro e o segundo, muito bons, depois descambou um pouquinho, perdeu a mão aqui, principalmente no segundo parágrafo, e o terceiro e o quarto parágrafo também foram muito bons. Eu fiz os comentários aqui na lateral, que vocês vão ver associados. Aí a pessoa fez isso aqui, ó, galera, isso aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A pessoa fez aqui a inserção de uma frase do Immanuel Kant, filósofo conhecido, famosíssimo, modinha. Aí essa pessoa botou aqui: o homem é nada além daquilo que a educação faz dele. Pois, segundo Kant, gente, essa frase não tinha absolutamente relação com o contexto que foi sugerido para a produção textual. A pessoa forçou uma barra gigantesca para poder ter uma frase de um filósofo no seu próprio texto. Isso é errado. Isso é fruto de uma galera que acredita que qualquer texto pode caber frases prefeitas, frases de impacto. E tem gente na internet que diz isso. Tem galera que tem blog de internet que dá dica de redação que fala isso. Olha, tem certas frases que cabem em qualquer redação. Não cabe, mesmo. Não vá nessa. Não vá nessa. Não vá nessa. Você pode botar frases de autoridades, de filósofos, de escritores, de obras interessantes que vocês leram. Só que tem que casar com o que está sendo discutido. Tem que fazer alguma relação. Agora, por exemplo, se o tema fosse sobre educação, aí até poderia se encaixar. Isso, e olhe lá. Precisaria que essa citação fosse bem articulada para poder ter um propósito dentro do texto. Senão fica sendo como se fosse, sabe, com a árvore de Natal que o cara vai lá e pendura um carro da Hot Wheels? Que diabo é um carro não existe. O carro da Hot Wheels é um carrinho, não é um enfeite de Natal. O cara pendura lá em cima e pronto. Aqui o carrinho da Hot Wheels pendurado na redação da pessoa aqui. Entendeu? Então, é esse o esquema. Pronto. Pois é, viu, Caio? Essa frase é famosíssima. E não cabe em todo o texto. O pessoal todo ano me pergunta isso. Todo ano a galera... Professor, e aquelas frases que cabem em qualquer texto, quais são? Eu digo, nenhuma. Não existe frase que cabe em qualquer texto. Existe o texto e existem as frases. Aí existe a capacidade da pessoa de discernir, de interpretar, de analisar, para saber se aquela frase se adequa àquele texto, àquele tema. E ponto. Não existe nada além disso. Entendeu? Não existe nada além disso. Show de bola? Então, cuidado com isso aqui. A nota que a pessoa ganhou aqui, ó, 60 pontos. Eu não tenho o nome dessa pessoa que fez esse texto. Eu vou compartilhar agora aqui no grupo de vocês do WhatsApp. Cadê? A intensiva 3. Tá aqui. Intensiva 3.
Deixa eu botar aqui. Análise de texto internet. Ok. Pronto, subiu. Já está aí no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Tá prontinho aqui no você viu que não deve ser chamado pelo Jesus Cristo. Que é isso? O bichinho. Foi só um errinho. Não vamos cancelá-lo. Ó, perfeito. Agora vamos embora para quê? Para onde? Vamos procurar mais uma redação para analisar dentro de um tema legal. Dentro de um tema show de bola. E eu quero chamar... Ó, eu gosto muito desse tema, vai ser ele, sabe? Eu gosto muito desse tema aqui, vai ser ele, a persistência do jeitinho na sociedade brasileira. O que é que vocês me dizem? A persistência do jeitinho. A persistência do jeitinho na sociedade brasileira. O que vocês acham? O jeitinho, o chamado jeitinho brasileiro. Eu vou colocar ele aqui. Vou abrir. Aí tem várias redações sobre esse tema, né? Tem várias redações sobre esse tema, várias. Já vi Manuel Quente aqui de novo, meu. Meu irmão, a galera faz de forma assim generalizada. Vou pegar a primeira. Deixa eu ver. Porque esse jeitinho brasileiro é um hábito cultural, né? Como é? O jeitinho brasileiro é um hábito cultural, deve ser respeitado. Que é um hábito cultural, sim, que deve ser respeitado a controvérsias. Tornou-se corriqueiro começando na oferta dinâmica atual, no entanto. Deixa eu ver se eu consigo, pela primeira frase, ver se a coisa vai caminhar para um negócio melhorzinho ou não. Assim como o Cláudio está desde o início que quando a pessoa se vê de vamos lá, eu vou tentar essa daqui. Deixa eu ver se a paragrafação tá ok. Já tem uma paragrafação mais ou menos aqui. Vou copiar para o Word. Estou copiando ela aqui da internet. Vou botar aqui para o Word. Vou limpar as formatações aqui. Ok. Tá padrão. Tá padrão. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Pronto, tá aqui. Já está ajeitadinha. Deixa eu pegar o cabeçalho lá daquela outra que eu compartilhei com vocês agora. Para poder a gente facilitar logo aqui a nossa live. Está aqui, ó. Dissertação argumentativa, sendo que o tema é a persistência do jeitinho na sociedade brasileira. Então, deixa eu copiar para cá. Você sabe, né, o que é o jeitinho brasileiro? É aquela tendência de tentar se dar bem, burlando as obrigações, burlando as obrigações que são para todo mundo. Se dar bem a revelia do sofrimento dos outros, se dar bem a revelia do impacto que isso terá na vida dos outros. Ser esperto, né? Queimar etapas para poder fazer aquilo que todos devem fazer. Problematização que está colocada aqui, não tem uma problematização possível, pelo menos não tem uma problematização clara. Não tem uma problematização clara, só tem a persistência do jeitinho na sociedade brasileira. Só tem isso. Tá? E aí a gente vai ver já que problematização é essa. Deixa eu retirar isso daqui. E vamos lá. Ó, deixa eu botar logo aqui. Eu quero que vocês vão me ajudando. Na medida em que nós formos fazendo a correção, o que vocês forem identificando, eu vou perguntar. E a gente vai juntos solucionando os problemas que essa redação possa apresentar. Pelo Zoom, a quantidade de zoom aqui, o tamanho da letra, estão conseguindo ler direitinho? Está dando para acompanhar legal? Tudo certo, né? Maravilha. Pois bem, deixa eu tomar um golinho d'água. Começamos. Desde o iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride quando uma pessoa se sensibiliza com o problema de outrem. Tem um problema aí de letra maiúscula aí, minha gente. Me digam qual é a palavra.
Tem uma palavrinha aí que deveria ser escrita com letra maiúscula. Iluminismo. A palavra é iluminismo. Exatamente isso. É uma que é um expressão... período histórico, tem que ser... Isso, é porque é uma expressão consolidada pela ciência histórica, de um momento específico, bem definido, bem delimitado. Então, é preciso que se tenha essa consideração em relação a esse evento. Deixa eu mutar aqui o microfone. Tem um microfone. Então, por causa disso, a gente tem a palavra iluminismo sendo colocada como letra maiúscula. Então, vou colocar aqui, ó. Nem, por exemplo, Idade Média, pré-história, né? Exatamente. Exatamente isso. Desde o iluminismo tem um detalhe. Isso marca uma circunstância de tempo, uma circunstância histórica. Logo, essa expressão é um adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial está deslocado, aparecendo no começo da oração, o que é que tem que acontecer em termos sintáticos aqui e gramaticais, minha gente? Isola por vírgula. Isolar por vírgula. Então, aqui tem que ter uma vírgula. Tá? Tem que ter uma vírgula. Eu vou tentar... É porque está meio bugado aqui. O chat não está conseguindo ficar fixo na frente do Word. Eu quero que fique fixo na frente do Word, porque eu quero que quando vocês falem comigo, eu possa ver, entendeu? Mas tá meio ralado aqui, sabe, gente? Tá meio ralado. Então, qualquer coisa eu vou tentar, na medida do possível, eu vou tentar ir falando com vocês aqui. E já vi outro errinho ali. Oi? Já vi outro erro. O Word tá aparecendo para vocês aí, tá? Para mim, tá. Eu tô mexendo aqui, tá aparecendo. Normal. Tá normal, né? Porque tá amarelo, tá tudo bugado esse aplicativo hoje. Deixa eu descompartilhar e vou compartilhar de novo. Porque tá tudo bugado. Pronto, aí eu vou tentar botar o chat aqui para frente agora. Bora, meu irmão, que saco esse. Pronto. Agora vai ficar. Agora eu acho que vai ficar, né? Eu acho. Então, olha só. Desde o iluminismo entende-se que uma sociedade só progride quando uma pessoa se sensibiliza com o problema de outrem. Ok, a palavra outrem está bem colocada. Alguém tinha mencionado que tinha visto algum erro aqui, em algum outro lugar. Nesse primeiro período. É nesse primeiro período? Não, é no outro. Não, então tá beleza. Vamos seguindo aqui passo a passo. Desde o iluminismo, aí sim, vírgula foi colocada aqui, entende-se que uma sociedade só progride quando uma pessoa se sensibiliza com o problema de outro. Vamos lá. Contudo, o popular jeitinho brasileiro, que se caracteriza como toda e qualquer forma de obter vantagens e benefício próprio, vai de encontro a esse ideal iluminista. E aí, onde é que está a bronca desse período aí? Não se encaixa essa crase aí no ar. Exatamente. Porque isso aqui, minha gente, a crase se caracteriza quando você tem a junção de dois vocábulos de mesma classe gramatical, aí você precisa ter o sinal indicativo para dizer que tem ali, não apenas um, mas dois itens, né? Na verdade, aqui a gente só tem um, e é a preposição, né? Vai de encontro a. E logo depois tem pronome demonstrativo, inclusive pronome demonstrativo no masculino. Então, não faz sentido ter esse ideal iluminista, né? Então, vamos lá. Contudo, o popular jeitinho brasileiro, que se caracteriza como toda e qualquer forma de obter vantagem e benefício próprio, vai de encontro a esse ideal iluminista. Então, aqui, ó, não é com crase, é apenas a preposição. Show! Detalhe, a expressão completa deve estar entre aspas. A expressão não é só jeitinho. A expressão é jeitinho brasileiro. Então, a gente vai colocar entre aspas a expressão completa, tá? Ó, vai ficar assim, ó, jeitinho brasileiro. Toda a expressão entre aspas. Tudo bem? Contudo, o popular jeitinho brasileiro, que se caracteriza como toda e qualquer forma de obter vantagem e benefício próprio. Vocês gostaram dessa definição aí de jeitinho brasileiro? A mim parece... Gostei. Isso, a mim parece objetiva. Sucinta. Né? Exatamente, sucinta. A gente não precisa de nada muito bem elaborado aqui, né? De nada muito complexo. Aqui já dá para compreender muito bem.
O articulador foi muito bem feito, muito bem aplicado, né? Com tudo, certo? Que se caracteriza, beleza, vamos lá. Aí a gente acende só um sinalzinho de alerta que não se concretizou como repetição insistente, porque olha onde é que tem uma partícula aqui e outra partícula aqui. Só duas. Se houvesse uma terceira, a gente poderia começar a implicar, mas por enquanto não. Vamos lá. Dessa maneira, cabe analisar as causas e consequências de tal problemática no tecido social. Então, essa pessoa decidiu escrever sua dissertação argumentativa a partir da perspectiva de causa e de efeito, de causa e de consequência da existência desse problema do jeitinho brasileiro no Brasil. Então, pronto, uma pergunta sobre esse termo, problemática. Seria correto empregar aí ou seria adequado problema? Em certos casos, na aula passada, eu fiz análise, não sei qual foi turma, de uma redação em que a pessoa mudou, ela botou a palavra problemática como sinônimo de problema num contexto que não coube. Não cabia naquela situação colocar a palavra problemática para simplesmente substituir a palavra problema. Quando a gente fala de problemática, a gente está falando de toda a complexidade que envolve uma discussão, uma dialética, uma situação, né? Então, a palavra problemática nesse contexto cabe, porque ela dá conta dessa abrangência. Mas problema não pode, a palavra problemática não pode ser substituída. Por exemplo, você diga assim, olha, o cano da pia está estourado e amanhã vem um encanador para resolver essa problemática. Já não é uma problemática, não pode, entendeu? É um problema. Agora, se você diz assim, olha, existe toda uma questão relativa à reinfecção por coronavírus, ao medo de infecção por coronavírus no retorno às aulas. Então, vai ser discutida essa problemática amanhã. E tudo bem, porque é um conjunto complexo de situações, de circunstâncias que estão sendo discutidas. Não é um mero problema. A palavra problemática não pode ser aplicada a um problema. A palavra problemática pode ser aplicada a uma discussão, entendeu? Então, tá aí. Dessa maneira, cabe analisar as causas e consequências de tal problemática no tecido social. Vamos lá. Passando adiante. A princípio, legal, eu acho que ficou muito bom esse início com esse conector aqui, porque é como se dissesse em um primeiro momento, numa primeira perspectiva, numa primeira abordagem. Eu acho que, particularmente, essa abordagem ficou interessante aqui. Pois não? Nesse caso, a princípio, teria que ter a crase no ar, né? Ou não? Não, porque então, mais uma vez, só tem preposição, tá? Só tem preposição, não tem artigo aí. Apenas não existe a contração de dois elementos. Existe apenas uma preposição. Eu achava que era uma adjunta adverbial, aí teria. Não é uma adjunta adverbial como a moda de, a maneira de, entendeu? Não é dessa mesma maneira, não. A princípio, entra como uma conjunçãozinha aí, certo? Em um primeiro momento. A princípio, é válido observar os fatores que levaram à construção desse comportamento cultural na sociedade brasileira. Eu achei interessante. E essa parte aqui, ó, isso aqui, eu vou colocar de letra maiúscula e vou colocar em verdinho para indicar que foi um aspecto legal. E vou fazer isso também com esse termo inicial inteiro aqui, ó. Isso aqui é o tópico frasal. É o que o camarada ou a menina que escreveu esse texto mencionou que vai ser discutido no parágrafo. Sinaliza qual é o tema, qual é o foco que o parágrafo vai tratar. É válido observar os fatores que levaram à construção desse comportamento cultural na sociedade brasileira, na nação brasileira. Aqui, então, a gente vai para causas, né? Causas. Aí, naturalmente, olha só como é que a pessoa foi muito assertiva nesse momento. Ela conseguiu fazer de uma maneira muito interessante. Conforme o historiador Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, que são as referências, é a referência de autoridade mais específica que isso impossível, porque ela disse o nome do autor e disse o nome da obra em que ele menciona isso. As relações de afetividade foram, ao longo da história, sendo utilizadas pelo indivíduo como ferramenta de ascensão social. Beleza. Olha só, a articulação coesiva, inclusive, ficou muito bem elaborada. Conforme o historiador Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, as relações de afetividade foram, ao longo da história, sendo utilizadas pelo indivíduo como ferramenta de ascensão social. Show de bola. O articulador aqui, mais uma vez, ó, nesse contexto, é comum na realidade contemporânea, por exemplo, a nomeação de pessoas sem perfil técnico para exercer determinado cargo público, bem como a ultrapassagem de filas por meio de um conhecido. Vamos lá. Nesse contexto, a articulação está funcionando muito bem. A princípio,
conforme o historiador blá, 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 nesse contexto. Só que aí tem duas informações nesse período que está daqui até aqui, das quais uma, a meu ver, ficou bem apresentada e compreensível, e a outra tem alguma coisa que precisa ser explicada. Então, nesse contexto, é comum, na realidade contemporânea, beleza, na nossa realidade nacional, né? Por exemplo, aí vai citar um exemplo a respeito, a nomeação de pessoas sem perfil técnico para exercer determinado cargo público. Perfeito, perfeitamente compreensível. É o cara que nomeia como secretário adjunto do meio ambiente uma pessoa que nunca passou por uma universidade ou por um curso técnico de controle ambiental, de engenheiro ambiental, florestal e tudo mais. O cara era, sei lá, por exemplo, nem administrador de empresa ele era, vamos dizer que ele fazia psicologia, o cara se formou em psicologia, mas porque de repente ele conhece alguém dentro do poder público, do serviço público, ele é nomeado por questão de afinidade, por troca de favores, né, para satisfazer os interesses particulares de outrem, o camarada vai lá, pá, e coloca o indivíduo que nem é técnico nem nada para poder fazer essa abordagem, para poder trabalhar lá. Ficou compreensível. Só que aí vai lá, bem como a ultrapassagem de filas por meio de um conhecido. Aqui ficou. Eu não sei se você. Dá para entender. A gente entende isso, não é verdade? É quando o camarada está lá esperando por alguma coisa, ele tem que estar na fila e, de repente, porque ele conhece alguém lá dentro de quem comanda o protocolo, ele acaba pulando fila, furando fila. É isso. Mas a forma como ficou apresentado aqui não ficou claro. Então, aqui existe uma coisa que é falta de clareza. Poderíamos chamar também de obscuridade. Tá? Lorena está perguntando aqui. Percebi que algo está me incomodando do primeiro para os outros parágrafos. Parece que ele mudou o espaçamento das palavras. Um comentário... na leitura. Venha comandar por você... Sim, tá. É porque, sabe o que acontece, Lorena? No Word, nem foi ele, sabe? Nem foi ele. Foi quando eu fiz a cópia do arquivo para cá. Quando eu fiz a cópia do texto para cá. Porque o Word ele tem um reconhecimento que é o seguinte. Ele tem essa indicação aqui do recuo. Antes e depois do espaçamento de parágrafo. Tá vendo? Aí ele dá esses 8 pontos depois. Então, quer dizer que eu não sei exatamente o que significa isso na prática. Mas há 8 pontos daqui para cá. E entre as linhas é 1,08. Eu posso zerar isso aqui para poder a gente não ter esse tipo de sensação. Então, por você, eu vou fazer isso aqui, parágrafo. Vou zerar isso aqui. Pronto. Que agora fica tudo tranquilinho. Não incomoda mais agora. Acabou aquele espaço maior. E agora tudo está em 1, para poder até ficar um pouco mais fácil da gente ler. Eu vou deixar esse espacinho até em um pouco... Ops! Eita, vou ter um comentário em tudo. Eu vou botar aqui esse espacinho para 1,5, não, 1,25, que é o meio do caminho. Pronto. Show de bola, show de bola. Tudo pelos aluninhos, tudo pelos meus alunos. Aí, olha só, então, minha gente, falta de clareza nesse trecho. Foi grave? Não foi. Pela nossa prática de leitura, a gente compreendeu o que essa pessoa quis dizer, mas do ponto de vista da formalidade, não ficou claro. Tá? Assim, aí vem mais um articulador. Veja como essa pessoa está usando bem os articuladores. Infere-se é o mesmo que depreende-se, é o mesmo que entende-se, e é melhor, infinitamente melhor do que conclui-se. Tá? Infere-se que a manutenção desse costume impede a pertinência da impessoalidade, a qual é fundamental em Estado de Direito. Perfeito. Olha o que essa pessoa quis dizer aqui, gente. O princípio da impessoalidade diz o seguinte: todo mundo tem iguais direitos e iguais deveres, independente de conhecer quem quer que seja, em qualquer lugar que seja. Então, eu não posso ter um cargo público porque eu conheço o prefeito, o vereador. Eu tenho que ter um cargo público porque eu tenho competência técnica para poder contribuir com o meu conhecimento para a execução daquele cargo público. É altamente objetivo, impessoal. Da mesma forma que quem está esperando algum tipo de benefício, que também os outros têm direito. Então, eu estou na fila, seja uma fila física mesmo, estou no sol, ou seja uma fila virtual em que o meu nome está lá para ser chamado, e eu não posso
ter o meu nome avançado dentro dessa fila, porque alguém que está trabalhando lá dentro nos protocolos me conhece e fez essa focinha para mim. Então, eu não houve impessoalidade aí. Houve benefício a mim, que tenho o privilégio de conhecer alguém lá dentro, e usufruir disso para poder me dar bem em cima dos outros, prejudicando assim aqueles que tinham chegado mais cedo, prejudicando talvez quem precisasse mais do que eu. Entendeu? Então, é isso. Então, o parágrafo está, de fato, muito bem amarrado. Tá? Muito bem amarrado. Começou nessa perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda para dizer que é um costume histórico construído ao longo do tempo e apresentou os 2 exemplos de como isso se concretiza. A única ressalva que eu posso fazer é esse segmento aqui do parágrafo que faltou clareza, onde faltou clareza. Tá? E aí, ó, isso aqui, vamos marcar, isso aqui é a síntese do parágrafo. Esse parágrafo está dentro da estrutura didática padrão. Isso aqui, ó, isso tudo aqui é o desenvolvimento, ampliação, tá? A explicação do argumento. Eu vou até trocar desenvolvimento por explicação. Explicação, ampliação do argumento. Ok? Até aí tudo bem, minha gente? Me parece que nós estamos na nossa mão com um texto que tem tudo para ser bem avaliado, apesar dos probleminhas iniciais. Ele passou pelo segundo parágrafo com um bom nível. Como é que funciona na cabeça do corretor? Na medida em que a gente vai observando a ocorrência de alguns erros, a gente começa a imaginar quantos pontos poderíamos descontar a partir daquele erro. Mas se, por exemplo, a pessoa cometeu um erro, logo no começo do texto, um erro que não foi banal, mas no resto do texto como um todo, essa pessoa manteve aquela competência, aquele critério muito bem, aí a gente até pondera, pô, esse erro sozinho eu não vou tirar ponto não, mesmo que não tenha sido um erro banal. A menos que tenha sido um erro crasso mesmo, um erro assim, tipo escrever problema, entendeu? Eu acho que aí é o grande problema, o grande lance. Aí vamos lá. Outro articulador, ó. Outro sim, articulador aditivo. Tá? É o elemento de ligação, elemento coesivo que faz a junção entre os parágrafos. Outro sim, é importante destacar que a persistência do jeitinho corrobora o individualismo e a falência ética. Aí você vê como consequência. O primeiro parágrafo abordou justamente causa. E esse aqui vai abordar, de fato, a consequência. Quando ele diz a persistência do jeitinho. A persistência corrobora, ou seja, confirma, né, ou intensifica o individualismo e a falência da ética. Muito, pelo menos o uso de palavras aqui foi show de bola. Professor, no caso, nesse jeitinho também tem que ter as aspas ou não? Não, porque já foi mencionado anteriormente. Mas aí, a meu ver... colocar depois, né? Isso. A meu ver, é uma questão de... Para a minha avaliação aqui, é uma questão de preferência. Se a pessoa colocasse entre aspas aqui, manteria tranquilo. Mas não colocou aspas, mas como já tinha mencionado dessa maneira lá em cima, para mim, eu acredito que já está valendo. Tá? Outro sim, é importante destacar que a persistência do jeitinho confirma, né, reforça, corrobora o individualismo e a falência da ética. Então, aqui tem mais uma vez um tópico frasal. Ó. Ops. Tópico frasal. Tá? De acordo... Subir um pouquinho mais aqui. De acordo... Aí, vamos lá. Lá vem Manuel quente de novo aí, minha gente. Vamos ver se ele vem quente mesmo ou se de repente deu aquela esfriada. Olha que trocadilho ridículo. Se ele vem quente mesmo, agora deu uma esfriada na redação, porque até aqui a redação estava boa. De acordo com o filósofo Manuel Kant, toda pessoa deve ser tratada como um fim em si, além de ter a obrigação de agir eticamente. Aí está claro e categoricamente dentro do tema. Jeitinho brasileiro não é exatamente aquilo que subverte a ética, que diz respeito aos preceitos éticos. O cara pensa mais no bem particular do que no bem comum. Então, aqui a citação do Immanuel Kant, o uso do Immanuel Kant,
está completamente adequada à abordagem temática. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, toda pessoa deve ser tratada como um fim em si, além de ter a obrigação de agir eticamente. E as aspas aqui em Immanuel Kant, não é necessário se isso aqui for uma paráfrase textual. Se a pessoa que escreveu esse texto está dizendo o que o Immanuel Kant disse com suas próprias palavras. Ela está escrevendo o fragmento do Immanuel Kant, mas está fazendo isso com o uso de uma estrutura própria de texto. Se essa pessoa decidisse escrever exatamente o que o Immanuel Kant escreveu, aí teria que colocar aspas aqui, ó, e aqui antes do T, e teria que colocar as aspas de fechamento depois de eticamente. Ok? Então vamos lá. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, toda pessoa deve ser tratada como um fim em si, além de ter a obrigação de agir eticamente. Mais um argumento de autoridade. Nessa conjuntura, eu estou achando muito legal como é que essa pessoa está fazendo uso dos articuladores. Os pronomes, as conjunções, preposições, está tudo funcionando redondinho, de modo que a leitura flui facilmente. Consegue observar que nesse texto aqui em particular, a leitura está fluindo muito tranquilamente, sem sobressaltos. A gente não tem a necessidade de voltar para reler um trecho, porque o período ficou muito longo e a gente não entendeu mais depois de um tempo. Então está tudo bem. Nessa conjuntura, verifica-se que o povo brasileiro vai de encontro a essa realidade. Porquanto há uma soberania do eu em detrimento do coletivo, além de o próximo ser tratado como um trampolim para certo ganho individual. Perfeito, 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 com ressalvas. Tem ressalvas a fazer nesse trechinho final do segundo parágrafo aqui. Nessa conjuntura, verifica-se que o povo brasileiro vai de encontro a essa realidade. Não há necessidade de artigo, de preposição, de crase aqui, porque o pronome está com a desinência de gênero aqui, substituindo a possibilidade do artigo definido a. Então, não tem artigo aqui, certo? Não tem artigo definido aqui. Aqui só tem preposição. Olha onde é que está a desinência de gênero aqui, olha, no pronome demonstrativo. A menos que se fosse assim, ó, nessa conjuntura, verifica-se que o povo brasileiro vai de encontro à realidade. À realidade. Aí tudo bem, porque é encontro à realidade. Preposição a de encontro a e artigo a de a realidade. Mas aqui a desinência de gênero a está dentro do pronome demonstrativo. Então, Mas veja, quando ele não antecede um pronome possessivo feminino, é opcional a crase? aqui não é pronome, aqui é pronome demonstrativo, não é pronome possessivo. Perdão. Aqui é demonstrativo, entendeu? Ó, nessa Ah, conjuntura, verifica-se que o povo brasileiro vai de encontro, e aqui a gente tem um pronome demonstrativo. No pronome possessivo, seu, sua, show de bola. Aí seria opcional. Nesse caso, não. Tá? Aí o que tem aqui? Ó, apenas preposição a. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Sim, deixa eu botar isso aqui de verdinho para separar. De verdinho aqui também para separar. E de verdinho aqui também. Ok? Então vamos lá. Nessa conjuntura, verifica-se que o povo brasileiro vai de encontro a essa realidade, porquanto, beleza, porquanto há uma soberania do eu, ficou massa isso aqui, é o eu acima de tudo, né? E o eu está entre aspas, porque justamente para poder isolar a palavra de modo a não entender, não fazer entender que haja uma desarticulação do uso do pronome. O eu está como uma definição aí, né? O eu, pessoa. Não é o pronome demonstrativo eu sendo usado na fluidez natural do período, não. Então, aspas. Então, há uma soberania do eu em detrimento do coletivo. Além de o próximo ser tratado como um trampolim, ou seja, você usa o outro para certo ganho individual. Só tem uma coisa que aí é uma coisa minha, sabe, gente? Eu vou destacar aqui como um negócio meu, a minha forma de entender determinadas expressões. O próximo típico de uma linguagem religiosa cristã. Quando você vê na lei, na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, você não vê a expressão o próximo. Você vê a expressão nem o próximo, nem o irmão, você não vê isso. Você vê o cidadão, você vê os indivíduos, você vê o povo, ou pessoa, a pessoa humana. Você não vê o próximo. Então, eu acho que essa expressão, o próximo, tem uma conotação que está muito para o contexto religioso e não é legal de ser usada aqui. Então, além de... tudo bem, eu poderia até dizer assim, o semelhante.
tá? O semelhante, porque em lei você tem aqueles que são iguais a você, aqueles que usufruem, que gozam das mesmas condições que você e que também têm sobre eles as mesmas obrigações, que pesam sobre ele as mesmas obrigações, aí pode ser chamado de o semelhante, tá? Então, eu acredito que melhor do que o próximo. Mas volto a dizer, essa é uma implicação minha. Eu não chegaria sequer a tirar ponto da pessoa se esse fosse o único negócio que tivesse acontecido no texto dela, do ponto de vista do uso de expressões que eu acho incoerentes. Eu não tiraria ponto de coerência se tivesse isso na redação da pessoa, e só isso. Mas se tiver outras situações, essa daqui acaba sendo mais uma para poder me convencer de que está na hora de dar desconto. Ok? Mas é um critério meu esse daí. Eu, particularmente, não sei, aí eu particularmente confesso que não sei se no IFRN eles implicariam com esse tipo de expressão. Eu acredito que se a pessoa for objetiva, implica. Se a pessoa for objetiva, ela vai implicar. Tudo bem? Mas como o IF tem um critério mais brando de correção, pode ser que isso passe completamente ileso pela análise deles, pela avaliação deles. Tudo bem? Aí deixa eu só destacar mais uma coisinha aqui, ó. Você vê, vamos fazer uns destaques, só destacar só para que a gente veja se isso está dando certo. Tem um que aqui, tem um que aqui, tem um que aqui. Deixa eu ver. Tem outro que aqui. Então por enquanto tá normal, não vejo exagero nenhum. Mas aí já tem outro aqui que está tão pertinho desse anterior. Deixa eu ver. Aqui tem outro que. Certo. Ok. Por enquanto, em 3 parágrafos, 6 Qs. É uma coisa de tentar ver se, de repente, poderia se modificar, substituir algum deles aqui. Por exemplo, o que for pronome relativo dá para substituir, fazendo-se as adaptações necessárias por o qual, a qual, os quais ou as quais. Aqui, nesse caso do segundo parágrafo. A princípio, é válido observar os fatores os quais levaram à construção. Então, pelo menos para acabar com essa repetição, certo? Contudo, o popular jeitinho brasileiro, o qual também poderia caber aqui, ó. Se lima esse aqui, já diminui, ó. Isso e isso está muito distante. Certo? Outro sim é importante destacar o fato de a persistência do jeitinho corroborar, aí também poderia fazer alterações para substituir. Todos os cases, de uma maneira geral, têm a possibilidade de uma subtração ou de uma substituição, mas alguns deles vão trazer mais dificuldades do que outros. Mas, por enquanto, é isso. Vou decidir marcar porque eu comecei a ver o que é aparecendo um pouco demais aqui. Em suma, é o mesmo que dizer em síntese, né? Então, os articuladores funcionaram muito bem. A persistência do jeitinho é um complexo desafio e precisa ser combatido. Legal. Começou uma síntese, é uma síntese isso aqui. Isso aqui é uma síntese. É a argumentação por meio de síntese. Certo? Na nossa conclusão. Para isso, as instituições... Aí vamos ver, olha, aqui a pessoa está se propondo a apresentar uma proposta. Vamos ver se essa pessoa que escreveu esse texto fez essa proposta considerando todos os elementos que são importantes de aparecer numa proposta de intervenção. Quais são? A apresentação da ação em si, o agente que vai colocar em prática, como vai colocar em prática e o resultado a ser alcançado. Vamos lá. Em suma, a persistência do jeitinho é um complexo desafio e precisa ser combatido. Legal. Para isso, bem articulado de novo, pronome demonstrativo, as instituições escolares, isso aqui, ó, isso aqui é um agente. Isso aqui é um agente. Tá? Beleza. Um dos elementos da proposta estão aqui já. Isso aqui é um agente. Show de bola. Aí ela botou mais um aposto aqui para poder dar um espaço. Botou um aposto aqui para poder incrementar, encorpar um pouco mais a conclusão, né? Para isso, as instituições escolares responsáveis por estimular o senso crítico, legal e relevante, viu? Relevante especificamente esse aposto, porque é uma informação que, apesar de ser acessória, uma informação extra, é uma informação que ajuda, encorpa mais o papel da escola.
as instituições escolares realmente são responsáveis por estimular o senso crítico, né? Então, as instituições escolares devem buscar, sob a supervisão do MEC, isso aqui é outro agente, é um complemento do agente, né? Continua tratando aqui o agente, tá? Não é que são dois agentes. O agente principal para colocar em prática essa ação são as instituições escolares, mas com supervisão do MEC. Na verdade, perdão, a gente pode retificar isso aqui. Sob a supervisão do MEC, acaba sendo como isso vai acontecer. Vamos lá. Reformular algumas diretrizes curriculares com a inserção da disciplina Cidadania e Solidariedade. Isso aqui é a ação. Isso aqui é a ação. Reformular algumas diretrizes curriculares, ou seja, incorporar conteúdos com a inserção da disciplina Cidadania e Solidariedade. Beleza. Como é que isso ia acontecer? Olha, sob a supervisão do MEC, o que eu antes estava mencionando que era algo como um suporte do agente, na verdade, é a forma de pôr em prática. Como vai ser colocado em prática? Deixa eu tirar essa. Ai, meu Deus. É o meio, né? Isso, exatamente. Deixa eu tirar esse comentário. Pronto. Exatamente isso. Forma de pôr em prática. Meio de pôr em prática. Ok? Reformular algumas diretrizes curriculares com a inserção da disciplina Cidadania e Solidariedade, com o fito, ao mesmo que com o objetivo de incutir, ou seja, de colocar, como é que é a palavra, uma palavra que eu posso substituir por incutir aqui, propagar, colocar na cabeça, né? Introjetar, com o fito de incutir valores éticos e morais nas gerações atuais e futuras. Isso aqui, é o objetivo, a finalidade a ser alcançada. Todos os elementos de uma boa proposta de intervenção estão presentes aqui. Destarte, ou seja, dessa maneira, o indivíduo agirá de acordo com a ética kantiana e o país será edificado à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Ele fez uma volta a esse conceito do Immanuel Kant, do fato de a pessoa ser tratada como um fim em si, além de ter a obrigação de agir eticamente. Então, isso se concretizaria se fosse colocado em prática essa ação, e o país seria edificado uma verdadeira posição de Estado democrático de direito. Perfeito. Aqui, assim, foi uma finalização muito boa. Por sorte, minha gente, por sorte nossa, conseguimos pegar uma redação, porque eu não tinha visto essa redação antes. Conseguimos pegar uma redação muito bem produzida. Eu vou tirar essas marcações aqui, porque elas realmente não indicam que houve queísmo. Não indicam. Deixa eu salvar isso aqui direitinho, e aí a gente vai para a análise. Já comecem a imaginar, sem me dizer, não precisa me dizer, imaginem aí que nota vocês dariam para essa redação, porque eu vou colocar a nota aqui, tá? E vocês vão comparar se a nota que vocês dariam seria próxima da nota que eu vou dar no final para essa redação. Eu vou colocar aqui por uma questão de organização IFRN 2020, aula, por uma questão de organização, vou colocar aula 36, análise de texto, e o tema aqui, jeitinho brasileiro. Só para salvar. Salvo. Agora vou pegar aqui a tabelinha, que é a que eu sempre uso para poder fazer as correções. Lembrando que, por se tratar de uma dissertação argumentativa, não trazia a obrigatoriedade nem de título, nem de pseudônimo. Tá? Nem título, nem pseudônimo. Estou abrindo a tabelinha aqui, copiei, vamos para cá. Pronto. Estão vendo a tabelinha aí, todo mundo? A tabelinha da correção. Ai, meu ombro, Jesus Cristo. É só eu me... Olha, o caba é idade, viu, meu irmão? Eu tô começando a me espreguiçar, dar uma dor no ombro. Tô andando com esses negócios aqui. É porque amanhã eu vou fazer a fisioterapia. Tá aqui, ó.
Meus papéis são esses agora aqui, andando com isso aqui debaixo do braço e mancando no meio da rua. Deus o livre, Jesus Cristo. Olha só. Então, vamos para a estrutura. Gente, do ponto de vista estrutural, paragrafação, perfeito, 4 parágrafos, da linha, do que se faz em cada parágrafo, apresentação de tese, contextualização na introdução, argumentos no desenvolvimento e proposta de intervenção na conclusão. Perfeito. Não há obrigatoriedade de título, não há obrigatoriedade de pseudônimo. A gente tem aqui uma quantidade média de linhas muito bem distribuída, não existem regras que digam a quantidade exata de linhas que um parágrafo tem que ter, mas esse texto, volta no zoom aqui para a gente ver ele por completo, me parece muito bem distribuído sob esse ponto de vista, sob esse aspecto dessa quantidade de linhas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma nota para a estrutura que com certeza é 20. A estrutura está impecável. Tá? A estrutura desse texto está impecável. Aí a gente vem para a gramática. O que esse texto, em termos de gramática, pecou? Não tem essa vírgula, ou melhor, tinha uma vírgula que a pessoa não colocou. Regência, crase, não tinha essa crase, a pessoa colocou. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. É mais grave colocar uma crase onde não tem do que esquecer uma crase onde tem. É mais grave colocar um acento onde não tem do que esquecer um acento onde tem. Vamos fixar muito isso. Então, quando você esquece, por mais que esteja errado, é errado. Do ponto de vista da correção, sempre há aquela possibilidade de você ter tão somente esquecido. Você não errou de fato, você esqueceu. É claro que o professor vai apontar como erro, mas na contagem geral da cabeça dele, ele pode pensar assim, não, pode ter sido um esquecimento, esse errinho de acentuação que está sozinho ali. Mas quando você bota um acento onde não tem, significa que você realmente desconhece a gramática a ponto de colocar simbolicamente lá um acento que não existe, uma crase que não existe. Então, você demonstrou que não é um esquecimento, você não sabe mesmo, você errou. Tá? Então, é mais grave colocar um acento, colocar uma crase, um acento indicativo de crase, onde ela não existe, do que esquecer um acento indicativo de crase, ou um acento agudo, um acento, enfim, uma acentuação gráfica onde ela existe. Então, está aqui a acentuação gráfica. Aí a gente teve mais uma vez um caso de regência aqui, tá? E só. Eu não vi outros grandes detalhes aqui. Eu não vi outros grandes problemas de gramática, mas são problemas de gramática e são problemas significativos. Então, eu vou colocar aqui, um descontinho de 5 pontos. Algum professor poderia, inclusive, não dar esse desconto. Sendo um pouco mais rígido, eu vou dar e vou colocar o motivo. Regência, uso do sinal indicativo de crase. Tá? Pronto. Essa pessoa teve 5 pontos de desconto, mas até agora ela está indo com 75% da nota que está sendo 75%, não mais de 75%. Está em jogo 40 pontos aqui, com esses dois, a pessoa alcançou 35%. Então está muito bem, mas bem mais de 75%. Coesão, meus queridos, minhas queridas. A articulação, desde o princípio, funcionou muito bem. Conjunção, pronome demonstrativo, os articuladores no começo do parágrafo, foi pontuando tudo. Onde eu estou marcando é onde está rolando os articuladores de forma muito, muito objetiva. Isso aqui, conjuntura, por quanto, além de, em suma, para isso. Aí usou muito bem o vocabulário para evitar repetição de palavras, de estar. Eu não tenho outra nota para dar para essa pessoa que não 20 pontos também pela sua coesão. 20 pontos pela sua coesão. Ficou muito coeso. Coerência. Coerência. Vamos lá. Sim, teve mais um erro de gramática aqui da letra maiúscula. Isso aqui entra como um erro de gramática. O iluminismo deveria estar escrito em letra maiúscula. Então, mais uma coisa para confirmar aquele desconto de 5 pontos que a gente deu aqui, que eu dei. Aí, vamos lá. Em termos de coerência, gente, esse é um problema. Falta de clareza nesse trecho especificamente da argumentação, bem como a ultrapassagem de filas por meio de um conhecido.
Então, faltou clareza. E o outro é esse aqui, o uso do semelhante. Mas, como eu disse, puxa vida, se esses foram os únicos aspectos que são um revés do texto, e no mais ele seguiu uma linha muito boa, eu não vou dar desconto só por causa disso. Eu não vou macular aqui essa pontuação desse texto só por causa desses dois problemas. Então, mais uma vez, 20 pontos. Tá? A única ressalva seja essa aqui. Então, eu colocaria isso aqui. Ó. Ressalvas nos comentários laterais. E, para terminar a argumentação, essa pessoa aqui apresentou uma perspectiva de causa e efeito do problema. A causa do jeitinho brasileiro, por que ele existe, por que ele se concretizou na nossa sociedade, e o efeito do jeitinho brasileiro, o que isso provoca na nossa sociedade. Ele fez isso dentro de uma linha de raciocínio muito bem articulada. Primeiro falou nesse parágrafo que está marcado aqui sobre as causas, depois veio nesse outro parágrafo sobre as consequências, e nisso argumentou, a meu ver, argumentou muito bem, inclusive com duas referências de autoridade. Sérgio Buarque de Holanda, que era um ensaísta daqui de Pernambuco, muito conhecido por grandes obras, tem além desse Raízes do Brasil, não, perdão, de Pernambuco não, Pernambuco era Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, salvo engano, é paulista, salvo engano. Né? Raízes do Brasil, tem muitas outras obras também do Sérgio Buarque de Holanda. Então, foram duas referências de autoridade que, mais uma vez, me deixam aqui na condição de apresentar a pontuação 20 por causa desses argumentos em referência. Com isso, essa pessoa fica com essa nota. Me diga uma coisa, se aproxima do que vocês imaginaram, o que vocês pensaram para dar de nota para essa pessoa aqui? Foi exatamente a mesma coisa que eu pensei, 95. 95 pontos, né? Alguém mais aí? João Gabriel também, beleza. Então, tão bem. Esse tipo de análise crítica é muito legal. Você analisar a redação dos outros e tentar atribuir a essas redações uma nota, é como se você pudesse também ver coisas. Você vê na redação dos outros coisas que você faria, coisas que você faz, mas que você vê que não ficou tão bom. Bem isso. Ó, a maioria, ó, João Gabriel, Lorena também estão dizendo que daria exatamente essa nota 95, e é a nota mais justa possível. Dentro de um critério de correção do IF, dentro de um critério de correção do IF, pode ser, inclusive, que essa redação alcançasse nota 100. Viu? Porque o critério do IF é mais brando do que o critério que a gente usa em sala de aula. Essa redação ficou muito boa, tanto que eu vou botar um carimbinho nela aqui, um carimbinho que eu tenho usado também em algumas redações de vocês. Não sei se já voltou para vocês alguma redação com esse carimbinho aqui. E eu vou botar o carimbinho nessa redação que a gente está corrigindo. Aqui, ó. Redação padrão IF. Deixa eu botar isso mais para cá, para poder caber o carimbinho aqui. Pronto. Alguém aqui já teve aí, ó? Em algumas redações, eu estou botando esse carimbinho quando eu observo que a redação alcançou um patamar muito bacana e de muita segurança na abordagem do tema, que pôde cumprir com todos os critérios de forma muito eficiente, aí eu vou lá e coloco. Então, redação padrão IF, com toda certeza, com toda a garantia. Deixa eu fechar aqui. Fechado. Deixa eu pegar a redação e levar lá para o nosso grupo. Jeitinho brasileiro. Opa, eita, tem que abrir de novo o WhatsApp. Espera aí. Deixa eu abrir o WhatsApp web aqui mais uma vez. Abrindo. Tem que abrir aqui pelo telefone também, porque senão ele não abre. Pronto, chegou aqui. Vou abrir agora. Intensiva 3. Jeitinho brasileiro. Ok, está subindo. Subiu. Pronto, já está com vocês aí a análise do texto dessa aula, esse texto que a gente analisou. Tá? Está dentro no grupo do WhatsApp. Vou pedir licença para vocês um minutinho só para poder encher aqui o meu reservatório, que está seco, nem meio cheio está totalmente seco. Volto já. Vou dar um blackout aqui na câmera e volto já, viu? Só um minutinho.
Pronto, chegamos de volta. Chegamos. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui no meu relatório. Analisamos. Dissertação argumentativa com o tema jeitinho brasileiro. Certo. Beleza. Queridos, ó, eu disse a vocês que a gente vai começar a fazer umas revisões a partir de... Era logo, né? A gente precisaria revisar os conteúdos principais que a gente já estudou. Vai acontecer. Olha. Vai acontecer. Ixi, menino, fique quieto aqui. Vai acontecer. Fique quieto, rapaz. Ixi, olha aí. As entradonas aqui, ó. Olha aí, ó. Os buracão. Vai acontecer. A partir da próxima semana, a gente já começa a fazer a revisão das introduções, tá? A gente revisa a introdução de texto argumentativo, especialmente de artigo de opinião, a partir da próxima semana. E aí entra com a revisão de argumentação e de conclusão também. Vocês receberam do IAP um aviso sobre datas, não foi? Chegaram a receber um comunicado informativo? Beleza, Alice. Maravilha, maravilha. O que acontece? Sim, José, no final, quando terminar aqui, eu vou ler e vou dar a resposta para você via Instagram, lá no direct do Instagram, beleza? Eu faço esse comentário lá com você. Não era você que estava me perguntando pelo Instagram, hoje ou foi pelo WhatsApp, né? Agora pela manhã, no final da manhã, sobre um lance lá que você estava vago, né? Um termo vago, pronto, beleza. Terminar a aula, vou dar um time aqui, aí eu vou lá na sua redação e eu respondo para você, tá bom? Gente, aquelas datas ali, elas são as datas de finalização do curso. Vocês viram que a gente vai com o curso presencial até o mês de novembro, até o final do mês de novembro. Aí, depois disso, a gente para as aulas, né, para o fluxo de aulas, porque a nossa carga horária já vai ter mais do que passado. A carga horária do curso vai ter mais do que passado quando chegar em novembro. Então, a gente para o fluxo de aulas, vai ter um pouquinho de férias, vocês vão continuar estudando, a equipe nossa vai continuar entrando em contato com vocês, para que a gente continue fazendo, né, tendo contato, aquela coisa e tudo mais. Quando chegar depois, quando a prova for divulgada, o edital, inclusive, do exame de seleção, não mudou previsão. A previsão continua sendo dia 30 de novembro. Então, quando chegar no dia 30 de novembro e a gente tiver o edital vai trazer a data da prova. Vai dizer para nós exatamente qual vai ser a data em que vai ser a nossa prova do exame de seleção. Se tudo for dentro da previsão que a gente tem, essa prova vai acontecer lá entre os meses de fevereiro e de março do ano que vem. Porque janeiro iria ser as provas do técnico subsequente do PROEJA, que agora vai ser análise de currículo, né? Mas as provas do exame de seleção, bem, vamos lá, pensando nisso, já que eles fizeram essa alteração, pode ser que já que eles fizeram essa alteração e não vão ter mais que lidar com a logística de elaborar um processo seletivo mediante provas para o exame de seleção, para o PROE-técnico e para o PROEJA, então pode ser que seja mais fácil eles estarem preparados num tempo mais curto para uma nova prova. Então, o exame de seleção pode ser que aconteça em fevereiro, comecinho de fevereiro, mas existe a expectativa de que aconteça até no mês de março. Bem, saindo da prova, o IAP vai dar um mês gratuitamente de aulas para vocês, tá? Um mês de aulas gratuitas, dentro do programa mesmo, daquele tempo que a gente tem, ó, dentro, cada turma, dentro do... Não sei se... Vocês terão a mesma frequência de aulas, a mesma frequência de aulas que estão tendo agora. 3 vezes na semana, tá? Quando a prova tiver divulgada a data, quando for divulgada a data da prova, e a gente souber essa data da prova, um mês antes, meu Deus do céu, um mês antes,
A gente volta com um mês de aulas grátis, com uma frequência que é a mesma frequência de aulas que vocês estão tendo agora, tá? 3 vezes na semana. E nessa ocasião, a gente vai voltar para fazer a revisão de novo do que é mais importante, do que é mais significativo. Ok? Então, haverá essa revisão a partir da próxima semana, que é a revisão do introdução, desenvolvimento, conclusão, título, parará. E quando chegar nesse mês que falta, também. Por que a gente não vai fazer atividade hoje? Porque vai ter simulado, terceiro simulado, e vai ter demanda de redação em excesso para os professores que vão continuar fazendo as correções. E para poder não aumentar essa demanda e atrapalhar o simulado, aí eu tenho que cadenciar aqui as atividades. Então, próxima aula que eu vou passar a atividade de novo. Como é que está a correção das atividades de vocês, das redações de vocês? O prazo voltou a ser um bom prazo. Até um tempo atrás, até a semana passada, eu voltei a aumentar esse prazo, estava corrigindo e entregando redações que foram entregues com 23 dias, 24 dias, 25 dias, e agora voltei a estar no prazo dos 15 dias. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou corrigindo redações de quem enviou no dia 1º de outubro. Tá? Amanhã eu entro nas redações de quem enviou até o dia 2 de outubro. E nisso a gente está conseguindo dar andamento para as correções de todo mundo. Eu estou, mais uma vez, sozinho fazendo essas correções, mas porque a demanda, a quantidade de pessoas que faz redação, né, diminuiu bastante. Ainda está grande, mas diminuiu. Então, não precisa mais que tenha 3 professores, 4 corrigindo, mas eu estou sozinho fazendo a correção dessa quantidade de demanda. Mas está tudo fluindo e correndo bem, dentro do que diz respeito a prazos, tá? Então, quem tem redação para corrigir, só abrindo aqui o e-mail para poder confirmar com vocês, quem tem redação para corrigir vai receber dentro de um prazo bacana, tá? Por exemplo, eu não sei aqui porque a galera não botou aqui, não sei se João Vitor é dessa turma, não sei. Atividade... Eu estou, por exemplo, na atividade 13, da maior parte da galera aqui, ó. Atividade 13. Atividade 13. A esmagadora maioria da galera aqui está comigo na atividade número 13. É bem nessa pisada mesmo aí. Ok? Show de bola? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente já fez aqui o nosso ditatal de vocabulário no dia 1º de outubro, o nono ditatal do nono vocabulário, beleza. A gente já fez aqui... Sim, próxima aula, além dessa revisão, aí a gente entra mais uma vez com ditataldo, não ditataldo, com emana, com imagem da semana, a revisão, e aí ditatal de vocabulário, no total vão ter 10. A gente já fez 9. Então, falta um ditataldo e um vocabulário, para poder fechar tudo isso. Atividade, o quanto puder, a gente está fazendo. Vai fazer próxima semana, 2 semanas depois faz mais outra, e assim a gente vai caminhando. Temas, a gente vai chegar nos 50. Então, a próxima aula eu vou passar para vocês os temas número 47 e 48 e vão ficar faltando 2 para a gente fechar os 50 temas. E aí, naturalmente, naquela revisão de mês, possivelmente a gente também vai abordar os temas que continuam a ser os mais fortes para cair na prova do exame de seleção. Possivelmente a gente vai passar por isso daí. Beleza, meus queridos? Então, diante disso, diante do que nós fizemos aqui do tempo, faltam 9 minutinhos para concluir, mas não há muito o que se fazer. A gente fica por aqui, se encontra na próxima quinta-feira, hoje à noite. Lembrando, não tem aula, tá? Não tem aquela aula de quinta. Eu estou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem escutar uns mamutezinhos que fica correndo aqui por cima. Vocês estão escutando essas pancadas, então, meu? Escuta, nem que seja por alto. É um mamutinho que fica correndo aqui. Não, graças a Deus que não estão escutando. É um mamutezinho que vive aqui. Então, meus queridos, tá escutando, Lorena? Pronto, tá vendo? É um negócio de ficar assim, chega uma hora que fica como se fosse uma coisa tribal, assim. Como se fosse os índios preparando lá o cozido para botar a gente dentro. Mas é isso, vamos sobreviver. Gente, beijo para todo mundo. Fiquem bem, a gente se vê na próxima quinta-feira. Show de bola? Tranquilamente. Beijão, queridos. Tchau, tchau.